Amores, dando continuidade então à independência da América Espanhola, conforme eu comentei com vocês, houveram várias revoltas coloniais, algumas comandadas pelos grupos mais vulneráveis, que eram os indígenas, os mestiços, os africanos, e que portanto não tiveram tanto apoio, e outras que começaram a ser lideradas pelos próprios crioulos, que eram da elite econômica, contra a imposição dos impostos abusivos, mas que também não tiveram tanta estratégia. E talvez o momento não fosse tão adequado. Por que eu falo momento? Porque o contexto no qual a gente vive influencia muito. Como, por exemplo, os fatores que eu comentei com vocês, que vão levar à eclosão, ao surgimento de maiores revoltas. Que fatores são esses? As ideias iluministas, a própria Revolução Francesa, inspirada também nos ideais iluministas, a independência dos Estados Unidos, que mostra que era possível colonos se libertarem de sua metrópole. No caso, as 13 colônias da América do Norte se libertam da Inglaterra, tornando-se então um país independente, com a própria Constituição. Se quiserem dar uma olhadinha no vídeo sobre a independência dos Estados Unidos, é bacana. E nós temos um caso muito específico, que foi o primeiro lugar a se tornar independente da América ali, né? A primeira colônia latino-americana a conquistar a sua independência, que foi o Haiti. Por quê? Nós vamos ver o seguinte, lá em 1804, essa colônia latino-americana, né, vai conquistar a sua independência, e é um caso muito específico pelo seguinte, o Haiti era uma colônia espanhola que acabou por negociações sendo cedida à França. A França rebatizou essa colônia com o nome de Ilha de São Domingos, ou São Domingue. A gente vai encontrar assim em vários textos. Inclusive aparece muito em prova isso. Essa Ilha de São Domingos, que nós conhecemos como Haiti, ela era composta por mais de 90% de africanos escravizados. E foram esses africanos escravizados que se reuniram e juntos lideraram um levante contra a sua metrópole, que passou a ser a França, então contra as tropas francesas. Nós tivemos duas lideranças ali, Toussaint Louverture, que foi uma grande liderança africana, mas que acabou morrendo e não conseguindo, e depois o Dessalines, que vai ser uma grande liderança que consegue fazer com que o Haiti consiga se libertar das tropas francesas. O que colabora para que isso tudo aconteça também é o fato de que Napoleão Bonaparte, como eu comentei no primeiro vídeo, tinha assumido o poder na França e queria dominar todo o território. Primeira coisa que ele vai fazer, a Inglaterra era a maior inimiga porque era a maior potência da época. Então, para a França derrotar a Inglaterra, tinha que enfraquecer a Inglaterra economicamente. Qual foi a ideia de Napoleão? Isso tudo a gente vai falar superficial nesse vídeo, porque é tema de próximas aulas. Aí eu vou gravar um vídeo falando só do Império Napoleônico. Mas, basicamente, o que Napoleão faz para derrotar a Inglaterra? Ele quer colocar todos os países contra a Inglaterra, formando um bloqueio continental. Isso tudo, inclusive, ficou conhecido como Guerra Peninsular, tá? Porque Portugal e Espanha se envolvem, né, nessa guerra. Península Ibérica e tal. Bom, o que era o bloqueio continental? Napoleão, que estava no poder da França, queria que todos os países europeus deixassem de comercializar com a Inglaterra, para enfraquecer a Inglaterra economicamente. Só que isso vai acabar não dando certo, porque Portugal devia para a Inglaterra, não podia participar desse bloqueio, tá? A gente vai estudar isso depois. A Rússia caiu fora do bloqueio porque não conseguia sobreviver sem o comércio com a Inglaterra, por diversas outras questões, tá? Então o bloqueio continental acabou sendo furado por esses dois países. Mas a França de Napoleão vai invadir a Espanha. E quando a França invade a Espanha, essa coroa espanhola perde esse controle total sobre as suas colônias, porque está envolvida numa guerra. E inclusive o irmão de Napoleão Bonaparte toma o trono de Fernando, que era o rei da Espanha, e ocupa o seu lugar. José Bonaparte fica no trono espanhol. E o fato de ter tomado o poder na Espanha, fazer com que a coroa espanhola perca esse controle sobre suas colônias, acaba ajudando os crioulos, que eram a elite econômica, a organizar movimentos para lutar pela sua independência. Tá vendo como um fato
vai levando ao outro, por isso que é legal a gente ir anotando para fazer sentido para nós, tá? Bom, nós temos então um caso específico também que é muito interessante, que é o caso da libertação do México, que era o vice-reinado de Nova Espanha. Por quê? Lá em 1810 houve um movimento liderado por dois padres, Padre Miguel Hidalgo e José Maria Morelos. No primeiro momento, eles querem lutar pela libertação da escravidão, pelas populações mais pobres. Mas eles vão ser perseguidos pela própria elite. Os crioulos, que são da elite econômica, querem libertação de escravo? Eles querem ficar sem apoio dessa população mais simples que trabalha para eles? É claro que não. Inclusive o padre Miguel Hidalgo vai ser executado, ele vai ser morto. Mas o José Maria Morelos continua lutando. Acontece que os crioulos vão tomar a frente dessa movimentação e tornar a Nova Espanha livre, rebatizar como México, porém, o crioulo que lidera esse movimento pela independência é um general chamado Agustín Iturbide e, num primeiro momento, ele não declara o México uma república, mas uma monarquia. Durante 2 anos, o México se torna uma monarquia. É o único caso ali parecido com o Brasil, porque todos os outros países que se tornaram independentes da América Espanhola se tornaram repúblicas, enquanto o México ficou 2 anos sendo uma monarquia e depois acaba havendo um movimento de novo e aí em 1823 é proclamada a República no México. Então também é um caso muito específico. Agora, o caso do Haiti, ele é muito mais emblemático porque foram os próprios africanos escravizados que lideraram o movimento e conseguiram a independência do Haiti. Aí a gente se questiona, poxa vida, por que o Haiti ainda hoje é um país tão pobre? Por quê? Esses africanos escravizados conquistaram a independência e alguns historiadores colocam o seguinte: eles conquistaram a independência, mas como tinham sido muito explorados durante muito tempo, ninguém queria mais fazer o serviço tão pesado lá no Haiti. Todo mundo teve sede de poder. Então alguns historiadores explicam isso, que como houve sede pelo poder, como houve ambição, eles acabaram se perdendo. Claro que também tem questões climáticas, questões desfavoráveis comerciais, mas é interessante até pesquisar um pouquinho sobre o caso do Haiti, tá? Para quem gosta de ler, é bem bacana, tá? Tudo bem? Então nós estamos vendo alguns casos específicos. A gente não vai falar sobre todos esses casos específicos, porque é humanamente impossível, tá? Vai haver reação da Espanha contra esses movimentos? É claro que vai, tá? Vai haver reação sim, principalmente quanto a essa guerra peninsular e a Espanha deixar de ser dominada pelo irmão de Napoleão Bonaparte, tá? Só que nós teremos já grandes levantes populares e nós teremos 2 grandes lideranças ali, principalmente nós falamos do caso da América Central, que é no caso do Haiti, falamos no caso da América do Norte, dominada pelos espanhóis, como o caso do México, e na América do Sul, que a gente tem vários países, né? Então nós temos 2 lideranças importantes ali, que vão libertar todos esses países, o Chile, Peru, Argentina, Paraguai, Bolívia, Venezuela, Colômbia, todos, tá? Nós temos San Martín e o Simão Bolívar, que são 2 lideranças muito importantes. O San Martín, ele era argentino, mas ele não vai liderar só, ele era o crioulo, tá? Argentino, ou seja, elite econômica, mas ele não lidera só a independência da Argentina. Ele vai lutar também pela independência do Chile, pela independência do Peru, tá? Então a gente vai ter a união dessas lideranças aí, tá? O Simão Bolívar, por exemplo, ele era venezuelano e ele lutou pela independência da Venezuela, da Colômbia, tá? A gente vai estudar, a gente vai falar sobre isso. A gente não precisa ficar decorando, tá? Como foi o processo em cada lugar. O que a gente precisa entender é que tem casos específicos, como o caso do México, como o caso do Haiti, e que nós temos casos, como o da América do Sul, aonde lideranças como San Martín e Simão Bolívar foram essenciais para que eles se libertassem dessa coroa espanhola, tá? E aí tem um detalhe. Como consequência dessa independência, a gente fala, nossa, então eles se libertaram, tiveram chance de se tornar grandes potências econômicas também. Infelizmente isso não aconteceu, porque nós vamos perceber que a Inglaterra, ela vai começar a rondar esses países. Inclusive ela apoia essa independência, porque ela quer ter, como eu comentei com vocês, mercado consumidor.
Então, ao mesmo tempo que esses países se tornam independentes, esses países da América, desde a América do Norte até a América do Sul, eles se tornam independentes da metrópole, da Espanha, mas acabam se tornando dependentes economicamente da Inglaterra, tá? Por quê? Por questões, né, comerciais. Eu vou parar esse vídeo aqui, porque no próximo, para não ficarem vídeos extensos, eu vou fazer a conclusão desse capítulo, falando sobre o caudilismo e sobre as principais consequências dessa independência da América Espanhola, tá? E retomar também com vocês depois, no ao vivo, no chat, vocês vão me mandando dúvidas e a gente vai se falando, tá bom? Combinado? Um beijo pra todo mundo. Lembrem, ainda não terminei esse capítulo, eu vou mandar o próximo vídeo depois, tá? Vou mandar esses dois, porque aí vocês vão anotando e vão podendo estudar. Bons estudos!